pela Igreja presente em toda a terra, para que proclame a maravilha do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso bispo Dom José, pelos presbíteros, diáconos e todos os seus colaboradores no ministério, para que sirva aos homens imitando a Cristo. Oremos. Para que nossa diocese centenária seja a igreja de identidade missionária, voltada para a realidade do seu povo, vivendo a comunhão encarnada e que saia expressa fraternidade e fidelidade ao Evangelho. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossas comunidades, para que o Senhor faça dela templo vivo, construído sobre Cristo, pedra angular. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os cristãos dêem testemunho em cada dia de que o amor de Deus é a única força do mundo, capaz de renovar a face da terra em que vivemos. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade, são esses os pedidos que nós hoje apresentamos. Olhai também aqueles que estão no nosso coração, no coração da vossa igreja. Acolhei-os por sua bondade, por Cristo nosso Senhor. É chegado o momento do nosso ofertório. Por isso, trazemos ao altar do Senhor o pão e o vinho, que serão transubstanciados no corpo e sangue de Cristo, alimento do céu para a nossa vida. Cantemos.
aqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar a paz, a comunhão. Viveste aquela paz e a desse aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e um abraço e no pão. Somos a igreja da paz partilhada e um abraço e no pão. Reze, meu irmão e minha irmã, para que as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes, para que se acenda em vossa igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo, prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé e a diversidade das raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santo, 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 é Jesus o nosso irmão. O céu e a terra proclamam vossa grandeza. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas
apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, este indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José. Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos, de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, ó Pai Santíssimo, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda, padroeira desta catedral, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. A vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegido de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade de nós. tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra, que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida até a vida eterna. a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Perder os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo,
unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa lida. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Só a igreja. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Oremos. Aproveite-nos, ó Pai, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia, para que vivamos sempre inflamados por aquele Espírito que derramastes sobre os vossos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Reunidos para celebrar a promulgação do texto conclusivo e os decretos do sínodo, queremos nos colocar inteiros no coração do Mestre, para que ele nos envie aquilo que jorrou do seu coração. Por isso, como um dos marcos da celebração de hoje, após 7 meses de pintura, chegou o grande dia da inauguração da pintura sacra, da glorificação de Santa Águeda na cúpula da Igreja Catedral. Convidamos Padre Marconi Barbosa e Vanderlei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alguns anos atrás, a nossa catedral passou por uma restauração, mas algumas coisas ainda precisavam ser adequadas. Juntamente com a melhoria, a restauração do ambão e da mesa do altar, foi pensado também a pintura da glorificação de Santa Águeda, que a seguir será explicada qual o seu sentido. A gente agradece a todo mundo que tem nos ajudado, começando pelo nosso bispo diocesano, que tomou isso em primeira mão, Padre Pereira, junto com a equipe, Vanderlei, a todo o povo de Deus. Iniciamos a pintura interna, terminaremos com a pintura externa e a recuperação de todo o lado da igreja e também as laterais. E vamos continuar depois do centenário, também algumas outras restaurações e adequações, para que a casa de Deus possa ser de fato o lugar aonde nós celebramos a sua glória e podemos também de certa forma visualizá-la. Por isso eu convido Vanderlei para explicar um pouco para nós o sentido dessa nossa glorificação de Santa Águeda. Boa noite, Dom José, Padre Marconi, todos os padres aqui e toda a comunidade da Diocese de Pesqueira. Foi-me dado 2 minutos para eu falar, então eu resolvi marcar no texto para que eu não me alongue, tá certo? 2 palavras foram o mapa que eu tive para desenvolver o planejamento iconográfico da cúpula. Uma vem do Apocalipse e a outra de um antigo hino de Santa Águeda. A do Apocalipse 19 diz: regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegados os dias da bodas do Cordeiro. E já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino
são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A arte litúrgica não deve ser apenas tratada como um talento ou apenas e simples bom gosto, mas vai sendo realmente moldada, vai tomando novos contornos, vai sendo formada à medida que se torna a vida de oração da comunidade, à medida que se torna obra da vida litúrgica local. Então, a glorificação de Santa Águida, a pessoalidade de Santa Águida, está intimamente, liturgicamente ligada à vida de oração e à vida litúrgica da Diocese de Pesqueira. É uma obra de culto, não é uma obra de museu ou de exposição apenas, é uma obra de oração, é uma obra de culto. Então, a sua glorificação nessa cúpula é a própria fé e esperança da Igreja desta Diocese de Pesqueira. Há um hino antigo, como eu falei, dedicado a essa grande santa, que diz: hoje brilha o dia de Águida, ilustre virgem, Cristo une-a consigo e coroa com duplo diadema, formosa e bela. Ilustre pelas obras e pela fé. Reconhece a vaidade da prosperidade terrena e sujeita o coração aos divinos preceitos, agora que ela, como esposa, resplandece no céu, que interceda perante o Senhor por todos nós. Eu quero só apresentar por fim, dentro desses meus 2 minutinhos, alguns pontos. Claro que todos nós vamos observar, vamos ter mais um centenário para observar todos os detalhes, mas os lírios da pureza virginal apresentados na mão esquerda, o suplício do martírio representado pela palma sustentada e pelos instrumentos da paixão agora abandonados abaixo dela. Nós podemos também ver que toda a figura, ela está equilibrada pela pessoa de Cristo. Toda a perspectiva se volta para o próprio Cristo. Também temos Nossa Senhora, que parece mover-se em direção à Virgem, para acolhê-la e para assisti-la. É ela quem coloca, quem ajeita as vestes da noiva. Ela é o modelo, ela é aquela que sabe como se vestir para o noivo. É a mãe de toda a igreja e de todos os santos. Agora, delicadamente, eu quis fazer uma referência à Pesqueira. Então, na fronte, nos pulsos, nos punhos e na gola, embora muito longe, elas se vestem com renda renascença, que é um artesanato, que é uma delicadeza muito própria do amor daquelas tecelãs de Pesqueira. Então, que seja uma obra que todos nós possamos nos aproximar, não como curiosos, e não como aqueles que assistem de longe, mas que possamos nos aproximar como um pedacinho do céu que se aproximou de Pesqueira por intercessão de Santa Águida, por conta de sua vida. Que em Pesqueira haja um pedaço do céu muito próximo, para a gente poder se aproximar em contemplação todos os dias, hoje, até um dia na nossa Pesqueira celeste. Dom José, muito obrigado pela confiança, Padre Marconi, por todo o apoio. Peço a oração de todos vocês.
Então, antes de passar adiante para a celebração, o senhor bispo agora vai abençoar com a pintura que foi feita de Santa Águeda, e a seguir, então, vamos inaugurar a iluminação do momento. Fiquemos de pé. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis e permanecei ao lado deles. E concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Deus, que vos revelou em Cristo e sua glória, vos conduza, vos conceda conforme a vida de cada um a imagem dele, para que possais contemplá-lo face a face. Amém. Um momentinho. Saudemos então Santa Águeda com a salva de palmas, cantando também o seu hino. De fé e de esperança, vivendo a caridade, o testemunho de Jesus, tu deste à humanidade. Fé e de esperança, vivendo a caridade, o testemunho de Jesus, tu deste à humanidade. Ó Santa Águeda celeste padroeira, vem nos guiar à pátria verdadeira. Roga por nós, filhos teus também, agora e sempre nos séculos. Amém. Ó Santa Águeda celeste padroeira, vem nos guiar à pátria verdadeira. Roga por nós, filhos teus também, agora e sempre nos séculos. Amém. Olha a Igreja de Deus na cidade de Pesqueira, vela por tua família, nossa cara padroeira. Olha a Igreja de Deus na cidade de Pesqueira, vela por tua família, nossa cara padroeira. Ó Santa Águeda celeste padroeira, vem nos guiar à pátria verdadeira. Roga por nós, filhos teus também, agora e sempre nos séculos. Amém. Ó Santa Águeda celeste padroeira, vem nos guiar à pátria verdadeira. Roga por nós, filhos teus também, agora e sempre nos séculos. Amém. A salva de palmas bem bonito a Jesus, a Santa Águeda. Muito obrigado a você que ajudou com seus R$10 todo mês. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Obrigado, Vanderlei,
não apenas pela pintura, pelo trabalho, não é? Mas pelo espírito de oração com que você conduziu esse trabalho. Não foi apenas alguém que veio pintar, mas ele rezou antes e vai rezando enquanto vai pintando. Deus lhe pague pelas inúmeras pessoas que generosamente têm nos ajudado no restauro desta nossa catedral. Uma salva de palmas a esses irmãos e irmãs. Por favor, sentem um minutinho, porque é festa e a gente tem ainda umas coisinhas para encerrar este momento de festa. A Diocese de Pesqueira vivenciou as assembleias das regiões pastorais, que aconteceram nos dias 5 e 6 de maio. Entre outros pontos, destacou-se a eleição das coordenações colegiadas das regiões pastorais. Nós vamos citar o nome da coordenação colegiada e a gente convida para vir até aqui. Então vamos começar pela região Arco Verde. Gilmar Cassiano da Silva, Rosinalva Veras de Freitas Vaz, Sueli Maria Macedo Silva, Irmã Girlene Maria da Silva. Vocês se aproximem. Diácono Giovanni Bezerra Feitosa, Padre Fábio Pereira dos Santos. Vamos agora para a região Belo Jardim. Silvia Michele de Menezes Souza, Adilma dos Santos Silva, Bruno de Moraes Maurício, Brasiliana Nininha, Irmã Teresina, Padre Marcílio Dimas Batista. Vamos para a região Brejo da Madre de Deus. Diana Mendes de Oliveira, José Eleazar Ítalo Vieira da Silva, Josildo Guimarães Valentim, Diácono José de Quitério, Padre João Paulo Queiroz Valença. Região Pesqueira, Átila da Silva Frazão, Flávio Alves Batista Júnior, Irmã Maria Edileuza Ramos de Oliveira, Diácono José Alves de Moura, Frei Francisco de Assis Bezerra. Vocês formam então a coordenação colegiada das regiões. Vocês é que vão agora ajudar a levar a bandeira da decisão do sínodo para frente. Vocês são os guardiões das decisões do sínodo. Já lembrando a vocês, dia 26, a primeira reunião, porque vocês formam também o Conselho de Pastoral da Diocese, tá certo? Então, uma salva de palmas a esses irmãos e irmãs, que Deus abençoe, proteja, coragem na missão, viu? Que o Espírito Santo os conduza com entusiasmo e com ousadia na missão, tá certo? Damos graças ao Pai, porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por esta celebração, a qual escutamos a promulgação do texto conclusivo e os decretos do sínodo, somos revestidos da força do Espírito para sermos testemunhas de Cristo ressuscitado. Ouçamos o decreto de encerramento do sínodo por Padre Eliseu Francisco dos Santos.
Dom José Luiz Ferreira Salles, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Pesqueira. Decreto número 4 de 2018 dispõe sobre o encerramento do Sínodo Diocesano. Aos que este novo decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Fazemos saber que, tendo em vista a conclusão do primeiro Sínodo Diocesano de Pesqueira e de acordo com o que prescreve o cânon 466 do Código de Direito Canônico, damos por concluídos os trabalhos do mesmo. Durante as assembleias, juntamente com os delegados sinodais, podemos fazer a experiência da oração da nossa igreja particular de Pesqueira, caminhar como os discípulos de Emaús e reconhecer a presença de Cristo também a partir da partilha das experiências pastorais. Fazemos votos a fim de que o fruto deste trabalho, agora entregue nas mãos dos diáconos, presbíteros, religiosos e religiosas, e leigos engajados na ação pastoral, em comunhão com o sucessor de Pedro e com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, proporcione a esperança e alegria ao nosso povo no campo da pastoral, bem como estímulo à obra da evangelização. Concluídos os trabalhos, desejamos e pedimos humildemente que o Espírito Santo nos proporcione promover uma cultura da sinodalidade, como estímulo à corresponsabilidade de todos na vida da Igreja e no serviço ao mundo. Assim, nosso sínodo constitui uma ocasião propícia para assumir a missão como propósito e a sinodalidade como método. Nossa igreja quer ir além do sonho que a move e encarnar neste tempo o rosto da beleza do Pai, os gestos da misericórdia do Filho e a força surpreendente do Espírito Santo. Dado e passado em nossa Cúria Diocesana de Pesqueira, aos 19 de maio de 2018, sob o sinal e selo de nossa chancelaria. Dom José Luiz Ferreira Salles e Padre Eliseu Francisco dos Santos. Após 3 anos de caminhada, hoje encerramos o nosso primeiro sínodo diocesano. Para a nossa perpétua memória, ouçamos a ata de conclusão do sínodo. Ata do Sínodo Diocesano. Aos 19 dias do mês de março do ano da graça de 2015, em carta endereçada a todos os diocesanos de Pesqueira, após ouvir o Conselho Presbiteral, Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispos Diocesanos, anunciou a realização do primeiro sínodo, cujo tema, por uma igreja toda ela sinodal, discípula missionária de Jesus, pobre e servidora, a serviço do reino de Deus. E como lema, diga a esta geração, avance. Na noite do dia 26 de março de 2015, foi um marco histórico para a Diocese de Pesqueira. Depois de uma tarde de espiritualidade com o clero diocesano, refletindo sobre a identidade do sacerdote e dos desafios em sua missão, Dom José Luiz Ferreira Salles presidiu a celebração da Missa dos Santos Olhos na Catedral Diocesana, com grande e significativo número de fiéis, representantes das paróquias e áreas pastorais. A celebração teve seu ponto alto com a leitura do decreto número 2 de 2015, convocando o clero, religiosas e leigos para a realização do primeiro sínodo diocesano.
Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2015, por ocasião da vigília de Pentecostes, às 16 horas no Centro Pastoral Dom Helder Câmara, em Pesqueira, foi realizada a aula magistral. Participaram deste momento, além do clero, religiosas e religiosos, 3 representantes delegados paroquiais. Todos receberam o regulamento do sínodo e o instrumento de trabalho para a primeira sessão. Às 19 horas, aconteceu a Santa Missa na Catedral Diocesana, na vigília de Pentecostes. Nesta celebração eucarística, todos os delegados diocesanos realizaram sua profissão de fé e, em seguida, o juramento de fidelidade. Aos 7 dias do mês de novembro de 2015, às 8 horas e 30 minutos, com a oração das laudes no Centro Pastoral João Paulo II, teve início a primeira sessão do Sínodo Diocesano. Após a oração, os delegados se dirigiram até o auditório Santa Teresinha, no Centro Pastoral. Sob a coordenação do padre Fabiano da Silva, moderador da sessão, a mesa foi composta por Dom José Luiz, os vigários gerais, padre Eduardo Valência, padre Fábio Pereira, padre Marconi, secretário-geral do Sínodo, e o padre Limacedo, da Diocese de Nazaré, convidado para esta sessão. Apresentada a dinâmica dos trabalhos do dia, foi dada a palavra a Dom José Luiz Ferreira Salles para o seu discurso de abertura. A programação teve continuidade com a explanação de José Glauco Lins Filho, assessor dessa primeira sessão, que apresentou a síntese dos trabalhos realizados anteriormente. À tarde, deu início à plenária com as conclusões dos trabalhos e a oração de encerramento. No dia 9 de julho de 2016, com participação de cerca de 120 delegados, entre sacerdotes, religiosas, seminaristas, leigos e leigas de todas as paróquias e áreas pastorais da Diocese. Durante todo o dia, em plenário, com a assessoria do padre Limacedo Antônio da Silva, da Diocese de Nazaré, sobre a temática dos sacramentos, com foco especial nos sacramentos da iniciação cristã. O seminarista em estágio Fábio de Lima convidou o senhor bispo para proferir o discurso de abertura de sua fala e acolheu a todos. A terceira sessão do Sínodo Diocesano foi realizada aos 19 dias do mês de novembro de 2016 e teve como tema Igreja, lugar de animação bíblica na vida da pastoral. Como nas sessões anteriores, a comissão do Sínodo, com a ajuda da irmã Florinda da Congregação das Irmãs Pastorinhas, enviou aos delegados, paróquias e comunidades o material preparatório a ser estudado e celebrado. O material trouxe 4 encontros em forma de ciclos bíblicos sobre o Evangelho de São Lucas. No dia 8 de julho de 2017, foi realizada a 4ª sessão do Sínodo Diocesano, que abordou o tema Igreja, Comunidade de Comunidades, voltando o seu olhar para as realidades da vida paroquial e as novas formas de desenvolver um trabalho de evangelização e missão, atendendo aos desafios dos novos tempos. A 5ª sessão do Sínodo Diocesano teve como lema Igreja, a serviço da vida plena para todos, realizada no dia 12 de novembro do ano de 2017. Após a oração inicial, com mística voltada para a temática do dia, Dom José Luiz fez uso da palavra, saudando aos presentes e motivando a todos para o trabalho do dia. Neilda Pereira, secretária executiva da Caritas Diocesana de Pesqueira, foi a assessora dessa sessão e fez uma reflexão motivadora, conduzindo os presentes a olharem o chão diocesano e a tomarem consciência da necessidade de fazer da Igreja Particular de Pesqueira uma igreja pobre para os pobres, conforme nos inspira o Papa Francisco. Com base nos documentos do magistério e da doutrina social da Igreja, fez um balanço retrospectivo das atividades, onde a Igreja Diocesana marca presença como um sinal de transformação de estruturas. Terminadas as 5 sessões previstas para o Sínodo, a equipe de sistematização do mesmo, formada por Danilo Ramon, Felipe de Oliveira, Gisele Cavalcante, irmã Florinda, irmã Vicentina,
Jefferson Torres, Maria Tereza, Risaldo Gomes e os padres Fábio de Lima, Glauco Filho e Marconi José Barbosa reuniram todo o material produzido pelos grupos das sessões para elaborar o material final e encaminhar ao senhor bispo, que por sua vez irá fazer o documento final deste sínodo. E aos 19 dias do mês de maio do ano da graça de 2018, por ocasião da vigília de Pentecostes, às 19 horas, teve início a celebração eucarística, na qual foi promulgados os decretos do primeiro sínodo diocesano. A procissão inicial saiu da Igreja Mãe dos Homens em direção à Catedral de Santa Águeda, composta por padres, religiosas e leigos, delegados do sínodo. Após o ato penitencial, o padre Eliseu Francisco, chanceler do bispado, leu o decreto número 4 de promulgação das decisões do sínodo diocesano, seguindo de uma calorosa salva de palmas. Ao repicar dos sinos, foi entoado o hino de louvor a Deus por tantas graças realizadas no decorrer desse sínodo. As leituras foram próprias da vigília de Pentecostes. Em sua homilia, Dom José Luiz enalteceu a importância das decisões tomadas a partir do sínodo. Lembrou que agora, de fato, precisamos viver com mais força e ousadia em ser uma igreja, toda ela sinodal, pois assim irá valer a pena celebrar o centenário de nossa amada diocese, pois seremos uma igreja que caminha em comunhão. Após a comunhão, aconteceu a inauguração da pintura da purificação de Santa Águeda na cúpula do baldaquino do presbitério. Em seguida, foram apresentados os membros da comissão da coordenação colegiada das 4 regiões pastorais da diocese, que foram eleitos na Assembleia das Regiões nos dias 5 e 6 do corrente mês. Após esse momento, o padre Eliseu, chanceler do bispado, leu o decreto número 5 de 2018, referente ao encerramento do sínodo diocesano, e com alegria estamos realizando neste momento. E para a perpétua memória da Diocese de Pesqueira, eu, Padre Fábio Pereira dos Santos, lavei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Bispo, Vigário-Geral, sacerdotes e delegados do Sínodo Diocesano. Catedral de Santa Águeda, no dia 19 de maio de 2018, ad perpétua memória. Dom José Luiz, Padre Fábio, Padre Eduardo assina a ata. Os demais padres e os delegados sinodais, a gente pede no encerramento da missa ir até a sacristia para assinar. Obrigado. Nós queremos dar então a bênção final desta celebração, agradecendo a todos que prepararam esta celebração, essa liturgia, seja a coordenação de pastoral, as equipes aqui da Catedral. Muito obrigado por esse trabalho bonito, o pessoal da Cúria, Padre Eliseu, na preparação dos decretos. Muito obrigado a todos pela colaboração. Lembramos que no próximo domingo estaremos, se Deus quiser, no SEDEC, Padre Adilson. Está confirmado, com todas as famílias, para celebrarmos o jubileu das famílias, o jubileu diocesano das famílias. Vai ser um momento bonito e é também o dia da vivência batismal. Juntos iremos renovar também as promessas do nosso batismo. Vamos assim, já próximo do centenário. Dia 2 de agosto, começamos o nosso congresso eucarístico.
Vai ser muito bonito, está sendo preparado com muito carinho, não é? Dia 2 a abertura e depois no dia 5 o encerramento dos festejos do nosso centenário. Obrigado às comunidades, a você que veio de tão longe para estar aqui conosco nesta noite. Deus lhe pague, Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Eu peço que todos os sacerdotes abençoem o povo de Deus. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Diocese querida e centenária, sede mãe que se encontra em Pesqueira, tuas igrejas espalham triunfantes as sementes da mensagem verdadeira. Altaneira te ergues vibrantes nestas terras de graça e de luz, campo fértil de amor e esperança, que ao Pai os teus filhos conduz. Diocese querida e centenária, sede mãe que se encontra em Pesqueira, tuas igrejas espalham triunfantes as sementes da mensagem verdadeira. Celebremos assim jubilosos esta data marcante na história dos cristãos que aqui perseveram a cantar da justiça a vitória. Diocese querida e centenária, sede mãe que se encontra em Pesqueira, tuas igrejas espalham triunfantes as sementes da mensagem verdadeira. Tantas